Como é que você vai saber as perguntas? Ah, você vai fazer fluido agora. Ó, eu lembro que são 9 tópicos. O primeiro é: quem é o Paulo Quadros? Quem é o Paulinho? Qual é a experiência dele? E como foi esse caminho até aqui? Esse é o primeiro tópico. Entendi. Então aí, já pode começar. Apresenta aí quem é o Paulinho, o que ele faz, qual a história dele, como chegou na veterinária. Nossa, vamos ver. Então tá. Então assim, quem sou eu, né? Do ponto de vista profissional, hoje eu sou quase doutorando então, né? Estudante de doutorado na UFS. E... Eu não gostei disso não, peraí. Eu sou quase um doutor, mas que isso? Vamos de novo. Pô, você podia começar, não, Paulinho, que trabalha no IEMA, não sei o quê. Não, eu sou quase um doutor. Não gosto nem de falar. Mas podia era... Isso mesmo. Veterinário, né? Eu esqueço, eu sou veterinário. Mas tá, vai. Mas aí como é que é o negócio? Primeiro, Os 3 toques são esses aí. primeiro você tem que olhar pra lá. Ah, tem que pra não olhar ficar pra lá? feio, né, velho? Mas E é falar, porque é ruim. oi, eu sou o Paulinho. Mas é ruim olhar pra lá, eu não tô nem... Ah, Não, pô, você tem que olhar pra câmera aqui. Ah, tá. Mas é melhor assim, não? Ah, não sei, tem galera que acha que é falta de respeito não olhar pra câmera. É mesmo? É, tem frescura pra tudo hoje. Por mim fica mais fácil fazendo assim, que porque fica mais aqui- fluido, mas tipo você assim. tá conversando aqui num podcast. Então, ó. Então vamos começar direito esse negócio, Não, né? não, tudo coisa aí. Deixa eu ver aqui. Aí, top. E bloqueou. Aí você vai bloquear sempre, né? Vai ficar meio que passando a mãozinha assim. E tá ruim, peraí. Então, ó. Começando aí a primeira entrevista presencial, que só foram online até agora. Olha que privilégio. Estou aí com o Paulo Quadros, na Escócia. Na Escócia. Primeira entrevista internacional, fora de terras brasileiras. Entrevista exportada. Exportada. A gente está aí com o Paulinho. Para quem não me conhece, meu nome é Igor. E aí, Paulinho do Projeto Arpia. Conheci ele há muito tempo atrás. Não foi no IEMA, foi numa palestra sobre crocodiliano, medicina de crocodilianos. Eu estava no quarto período, ou terceiro período. E aí eu vi uma palestra sua. Aí online. Foi que vocês fizeram um curso. Eu não lembro se foi pelo Caimã, pelo que foi. Eu acho que foi pelo Caimã. E aí, um dia, quando eu já estava no IPRAM, trabalhando, aí eu vi tu entrando pelo portão, eu falei, caraca, mano, é o cara que eu vi na palestra, não sei o quê. E eu acho que eu comentei até com a Tassi. E ela não me falou que era tua esposa. Ela só falou, o cara fala de coração, não sei o que, daqui a pouco eu vejo todos os dois saindo junto pra almoçar, eu fiquei, uai. E aí depois eu conheci o Paulinho, enfim. E aí eu queria que você se apresentasse, Paulinho. Quem é você? Qual a sua formação? Por onde você já passou e até onde foi até chegar no Projeto Arpia? Mas que legal. Esse acho que é o terceiro relato que eu escuto mais ou menos dessa maneira, assim, de gente que teve algum tipo de interação em palestra. Sim. E depois acabou se conhecendo, né? Ou acabou me conhecendo, a gente virou amigo, etc. Mas legal. Primeiro, legal demais estar aqui, né? Acho que isso aqui vai ser um sucesso, hein? Amém. Que privilégio estar fazendo parte disso aí, né? Então tá. Então assim, eu sou formado em medicina veterinária, né? Como você falou, ou não falou? Acho que tá pra você. Eu me formei lá em 2015, 2016,
na Federal de Pelotas, né? Mas antes de fazer medicina veterinária, eu já tinha uma vontade de trabalhar não, eu já tinha uma vontade de viver, eu acho que você vive agora, né? Que é, que é um sonho, né? Depois ele foi se transformando em uma coisa mais técnica, eu acho, e, profissionalizei, etc e tal. Mas era um sonho de conhecer os parques nacionais, né? Entender um pouco mais das interações ecológicas, da fauna, Como é que é? flora, né? E isso começou antes, muito antes da medicina veterinária, eu acho que quando eu era um garoto mesmo, que eu era estimulado por meu avô, né? Mais na roça. Então, então eu tinha aquelas curiosidades de um garoto que morava no interior e ia para a roça, que era mais no interior ainda, né? Então, eu passava, ver como é que o passarinho voava, acompanhava algumas pessoas que caçavam e depois queria entender aquela questão da caça, né? Aí tinha na cidade já tinha uns álbuns de figurinha, de surpresa, chocolate, ping-pong, os chicletinhos, então tudo isso acho que A chegar na veterinária. me levou até essa direção, que não era veterinária no começo. Eu me lembro muito bem que quando eu fui para Pelotas, eu fui um pouco antes para Pelotas, um semestre antes de eu entrar oficialmente na Federal de Pelotas. E eu não tinha ideia ainda que, que eu. Não, eu não tinha uma perspectiva dentro da veterinária. Eu tinha uma vontade de trabalhar com bichos. Entendi. E no começo eu cometi o mesmo erro de muitos estudantes achando que trabalhar na veterinária, na biologia, qualquer coisa assim, é se livrar das pessoas. Que não é, né? Né? Depois você, Depois você vê você que você percebe. tem que trabalhar muito com o cliente. E eu fui para Pelotas antes e conheci alguns professores da veterinária e alguns professores da biologia e acabei optando pelo processo seletivo da veterinária porque existia a clínica. Então eu achava que a clínica podia oferecer um contato direto com os bichos. Depois isso foi escorregando das minhas mãos, né? Fui para Que a outros lados. clínica, né? Aquilo que você quer. Mas o que me fez ir à veterinária foi isso, foi a clínica. Pensei, puxa, se eu posso ter a oportunidade de estar na natureza e ao mesmo tempo posso ter a natureza em minhas mãos de alguma maneira e tudo mais. Mas sempre, desde o começo, a minha vontade foi trabalhar com a fauna silvestre, né? Enfim, entrei na veterinária, saí da veterinária, eu acho que até com uma certa bagagem, né? Porque eu acabei fazendo muitos cursos, muitos estágios, acabei sendo um dos fundadores do GEAS, né? Que é um grupo de estudo, né? Você conhece muito bem. Na época não existia quase nenhum, hoje são mais de 1.000 GEAs, né? Dentro do GEAS do Brasil, etc. Na época não tinha, era mais do que uma muleta. E me formei em veterinária, saí da UFPEL por alguns meses e fui trabalhar em uma clínica especializada em silvestre em Porto Alegre, de uma grande amiga, Andrei. E lá eu conheci o Alex Já, que é um ornitólogo vinculado ao Smithsonian, não sei se é mais, mas ele era, e o José Sarassos, da Argentina. E, e fui com eles para o Centro de Pesquisa Promata, que fica no norte do Rio Grande do Sul, né, lá nas florestas mistas, de Araucária e tudo mais, acima da Flona, e fui acompanhá-los em um projeto de ecologia de movimento, ecologia de paisagem das arapongas próximas, né, nudícolas. E a ideia era uma ideia piloto na época ainda, que era capturar os bichos, colocar um rádio transmissor, uma mochilinha e saber para entender a rota. Né? A população aquela população do norte do Rio Grande do Sul ia para onde? Ia
eu acho que já existia uma certeza de que ela chegava ao Paraguai, mas essa rota ainda era uma coisa Mistério. indecifrável. Nesse meio tempo, eu passei na residência, né, no Núcleo de Habitação de Animais Silvestres, que é o CETRAS, né, da própria Universidade Federal de Pelotas. Então eu retornei no ano seguinte e fiquei lá por 2 anos, né, tendo essa extensão, né, essa extensão na minha formação. Né, e eu acho que o CETRAS de Pelotas, eu era cria de Pelotas, eu tive a oportunidade de tentar outras residências, mas escolhi ficar lá por me sentir em casa, Entendi. né? E era um desafio, porque era residência nova, então não existia muito parâmetro, sabe? Parâmetro técnico mesmo. Então foi um desafio. Agora foi um divisor de águas na minha vida, com certeza, porque lá eu aprendi a ser um veterinário de verdade, né? Então eu tive 2 anos ali para agora com a responsabilidade como profissional, Era atuando na clínica. na clínica. Tive a oportunidade e responsabilidade de começar a minha vida na articulação. Então, articulação com outros projetos, articulação com outros departamentos, com outros laboratórios. E ali também eu percebi de maneira profunda. Eu já tinha uma perspectiva no final da minha graduação, mas ali eu percebi de maneira profunda que veterinário não precisava ser clínico. Porque eu entrei na veterinária por causa da clínica. Mas no final da veterinária, eu já tinha desistido da clínica. Eu já não gostava muito por questões mais particulares do ambiente, talvez, e não me sentia desafiado pela clínica, né? E no CETRAS, mesmo fazendo clínica e reabilitação, eu entendi que o veterinário podia ser da conservação, ele podia estar em órgão fiscalizador de controle, ele podia estar numa prefeitura, ele podia estar em trabalhos multidisciplinares, e eu fui me aproximando mais da biologia. Já estudava biologia, e estudo biologia naturalmente todos os dias, e eu fui me aproximando dos professores. E foi quando, no final da minha residência, eu tive uma conversa com o Yuri Nóbrega, do Caimã, e ele me convidou a mim, Tassi, na verdade, para irmos para Vitória e Participar do corpo do na Caimã. verdade era para a gente ir para Vitória e coordenar a escola de verão com ele, né? Na época era no começo, era um grupo de estagiários que vai para o Caimã, nas férias, etc. e tal. Então a gente foi para Vitória e ficou encantado com a cidade, né? A primeira impressão foi essa, e o Caimã também. Eu já conheci o Yuri de alguns carnavais atrás, e o Caimã, ele representava algo grande já para o Espírito Santo, o Yuri também, o Marcelo também, e ele fez o convite de um deslocamento definitivo para a Vitória, com a intenção de fazer um mestrado, e depois a gente veria, né? Mas nesse meio, ela se engravidou, aí ela tinha que sair de licença maternidade, na licença maternidade, na residência depois você tinha que cumprir essas horas que ficaram atrasadas, e eu acabei entendendo que eu não precisava perder tempo. Então eu podia fazer o mestrado lá, já que eu tinha um envolvimento muito grande já com a biologia animal, com o programa de pós-graduação da biologia animal. E eu conhecia uma professora, e essa professora acabou sendo minha orientadora, e eu acabei me aprofundando, né? Aceitando o desafio de ir para um PPG desconhecido. E lá eu tive a certeza de que eu, agora sim, estava no caminho certo, né? Tive muita ajuda de todos os meus colegas, foram bárbaros, todos os professores. O Dom já tinha nascido, e quando o Tassi deixou
a licença maternidade voltou para a residência, ele ia comigo para as minhas aulas. Tão abraçado eu fui na biologia animal. Tive a professora Karen, que está morando na Espanha hoje, ela é daqui não é, ela é da Inglaterra. Ela ia com como chama aquele negócio, tamburu, os amigos, e ficava com um dom. Eles formavam brinquedotecas para ele, então assim, eu fui abraçado. Caraca. De uma maneira assim inesquecível, né? E então terminei o mestrado e tive a oportunidade de vir para o Espírito Santo. Sim. Aí de fato a gente veio para o Espírito Santo. Tassi terminou a residência, teve a pandemia, meu mestrado foi antecipado, terminei ele com 1 ano e 4 meses, eu acho uma coisa assim. Tassi terminou a residência, a gente teve essa oportunidade de vir para o Espírito Santo e trabalhar com os jacarés. E como foi a entrada no IEMA? Aí o IEMA foi o seguinte, foi quando eu fui para o Espírito Santo com Tassi, logo ela entrou no IPRAM. Sim. Né? Tassi acabou assumindo lá o IPRAM. E eu, pelo convite do Caimã, fiquei fazendo esse trabalho com eles. E aí a ideia era entrar no doutorado direto. Mas o meu mestrado, por mais que ele tenha sido positivo, ele, por conta da pandemia, ou seja, que era desconhecida, do afastamento social, achei que ele me provocou um estresse, sabe? Considerável. Então, quando a gente chegou no Espírito Santo, eu pensei que talvez não, mesmo que a ideia do Espírito Santo, do doutorado, da ida para o Espírito Santo fosse o doutorado, eu cheguei e pensei que talvez não era a hora de fazer o doutorado, porque eu não conhecia nada do Espírito Santo, eu não conhecia nada da UFES, e eu não conhecia nada do Corredor Central da Mata Atlântica que eu queria conhecer. Eu pensei, se eu entrar no doutorado, talvez eu fique tão enclausurado na UFES que eu não vou conhecer nada do Espírito Santo, nada das pessoas e nada do Corredor Central da Mata Atlântica. Né? E eu já tinha há muito tempo uma vontade absoluta em trabalhar com aves, com ornitologia. Né? Eu já observava aves há muito tempo, e já tinha muitas relações com os ornitólogos de Pelotas. Meu mestrado não foi com as aves, mas por questão de contingência, e não por falta de desejo. Né? Então, quando eu percebi isso, eu decidi que eu precisava de um tempo de Espírito Santo para depois fazer o doutorado. Aí veio o IEMA. Aí você tentou. Porque eu estava trabalhando com o Caimã ali, fazendo os campos com o Caimã, a gente tem até hoje uma parceria intelectual, então eram artigos, livros, ações de educação ambiental, as campanhas mesmo nas unidades de conservação, e apareceu, sei lá como, esse processo seletivo do IEMA. Eu não ia fazer. Aí Tassi falou assim, por que você não faz? Eu falei, eu não quero ser um burocrata. Eu não quero ser um burocrata. Aí ela falou, você reclama tanto das pessoas que mandam em vocês, talvez seja inteligente fazer parte desse grupo de pessoas, né, que de alguma forma fiscaliza, controla, etc. Para você, no mínimo, entender como funciona. E eu, que ideia brilhante. Aí eu fiz o processo seletivo e entrei no IEMA por causa disso. E lá no IEMA eu fiquei 2 anos. Sim. 2 anos. Lá no IEMA eu fiquei 2 anos. E foi uma das melhores decisões, né? Ter realmente entendido que eu podia fazer parte daquilo, porque de fato me ajudou na formação que eu queria, né? Porque eu saí daquele menino da veterinária, da clínica, para um cara que já estava na conservação, mas ainda com um pezinho na reabilitação, né? E agora, no IEMA, eu tinha uma virtude a mais para conhecer, que era do articulador mesmo, do gestor,
do analista, do agente, sabe? Das pessoas que tomam as decisões. Porque eu ficava... Porque quem não gosta de campo? Você gosta de campo, todo mundo gosta de campo. Não, depende. Tem gente que odeia campo. Não, tem os gente, malucos que tem gostam de gente, campo, entendeu? A gente não faz é um parte trabalho dos fácil. malucos que Não é gostam um de trabalho campo. fácil, Tem que gostar de passar perrengue. Tem. Então, assim, lá no IEMA eu entendi quem toma decisão, eu entendi que não é fácil estar no meio de burocracias, que existe um fluxo de trabalho, é moroso e às vezes é chato. Eu entendi isso. E então foi uma das grandes, um dos grandes, uma das grandes vitórias foi ter participado por algum tempo do IEM. Como era um processo seletivo, então tinha começo, meio e fim. Então eu saí de lá com tudo que eu queria, fiz alguns amigos, fiz alguns desassossegos, obviamente, né? Mas assim, incontestavelmente eu aprendi bastante, dentro do que eu queria. As minhas perspectivas da pesquisa e na gestão, que é uma coisa que eu gosto demais, pesquisa e gestão, né? Sobretudo de territórios, eu não posso deixar de acreditar o IEMA, Essa questão. onde eu estou hoje. E aí, no IEMA, eu conheci o Áureo, que é o coordenador geral do Projeto Arpia, e meu orientador hoje, professor da UFS. E através de conversas, etc e tal, eu decidi, eu percebi que eu estava pronto para o Fazer doutorado. doutorado. E o Áureo, como era coordenador de um projeto que trabalha com ave de rapina, topo de cadeia, Foi aí que o olho brilhou. foi. Aí eu pensei, é isso mesmo. Aí eu entrei no doutorado, né? Fiz a prova, entrei no doutorado e agora eu estou aí no projeto Arpia. Show. 3 anos. É isso aí que eu queria, que eu pegar toda a trajetória até chegar no ponto agora que começa a entrevista. Como é que vai? Então agora, primeira, a introdução à arpia. Que, por exemplo, você fala arpia, você fala rápido, o pessoal acha que é harpa. Então, quem é a arpia? Qual o papel da arpia? Características, importância ecológica, igual você falou, predador de topo de cadeia, o que é isso aí? O que significa a arpia? Fala pra minha tia, né? Que tá lá no caixa do banco, É. que não sabe o que é isso. Porque aqui, qual a ideia do documentário? É falar uma linguagem, por exemplo, técnica também, para quem já é da área, e também para aquela pessoa que é curiosa, igual que você falou, que começou ali, indo pro sítio, do nada clicou num vídeo ali, caiu na entrevista, e tá lá, o que é arpia? E o cara fala, pô, quem é esse pássaro aí? Tá bom. A arpia pra mim hoje, ela é assim, ela é mais do que um predador, topo de cadeia, sabe? Ela já transcendeu isso pra mim. Porque a arpia é uma águia, uma das mais poderosas do mundo. E eu acho que esse poder dela não é particularmente só por ela ser uma águia que caça presas grandes, ou seja, grandes, né? Mamíferos, sobretudo mamíferos de médio e grande porte, arborícolas ou escansoriais, aqueles que passam um pouco na árvore, um pouco no chão, né? Só que para mim, ela ser poderosa, ela invade outros temas. Outros temas assim, absolutamente distintos. Por exemplo, a literatura, arpia, mitologia. Arpia é mitológica, inclusive o nome, arpia ou árpia, né? Depende da etimologia lá. Então refere-se à mitologia. Ela faz parte de histórias dos povos tradicionais, muitas histórias. Né? Ela está em música, tá? Tem música do Caetano Veloso, por exemplo. Ela está em disco de heavy metal, em capa de disco de heavy metal. Ela costumeiramente, eu vejo pelo menos, nos motoclubes,
Entendeu? Então, assim, então ela, mesmo se você não conhece a arpia bicho mesmo, Você já viu. você entende que ela é poderosa, Uhum. sabe? Que ela é poderosa. E o bicho mesmo, a arpia, que também pode ser chamado de gavião real, na Amazônia, o pessoal chama mais de gavião real. Na Mata Atlântica, eu acho que arpia é o nome mais comum de se ouvir. Né? Agora, isso também pode ter relação com a densidade desse bicho nos dois biomas. Né? Mesmo que ameaçado em toda a sua distribuição, na Amazônia a densidade é maior. Então o pessoal conhece o Gavião Real e essa informação foi distribuída de forma mais regular do que aqui, que é mais difícil de ver, que é mais difícil você dar nome. Né? Eu gosto dessa hipótese. Mas são dois animais, são dois nomes para o mesmo animal. Tá? Tem gente ainda que usa o iraçu, né, em alguns lugares, mas o iraçu pode ser confundido com o iraçu, que é o Morpheus guianensis, que é um bicho irmão, né, uma ave irmã da arpia, né, que antigamente era falsa arpia, né, ou iraçu falso. Né? Hoje em dia não se usa mais essas coisas negativas, porque ele não é falso, ele não é arpia, ele é falso, ele é um outro, um iraçu, um morpheus, etc. Então, assim, então a arpia, ela é um bicho grande, imagina, né? Vamos colocar aí uma variação de peso de 4,5 kg, 4 quilos até 7, 8, 9 quilos. Né? Mas vamos colocar 4,5 para o macho, 6 e pouco aí, 5, 9, 6 e pouco para uma fêmea. Mas existe uma variação grande. Então, mesmo que o bicho pesasse 5 quilos, 5 quilos, vamos colocar aí 5 quilos, é peso demais. Não é? Para um pássaro. Imagina? É ou não é? Você pega um beija-flor, um topetinho vermelho, que pesa 3 gramas, né? Então, então é muito grande. Né? Que vai chegar a 1 metro e pouco de tamanho e com envergadura de asa que pode chegar a 2,10 m. É um bicho grande. Né? Então é um bicho grande, com umas canelas, né, uns tarsos, gente, que são da largura, do diâmetro do meu punho. Então esse tarso ele já diz muito sobre O que esse bicho pega. esse bicho pega. Né? Você pega as garras do hálux, elas são maiores do que de um urso pardo. Né? Vamos colocar 10 centímetros, 11 centímetros, 9 centímetros. É muito grande também. Então, assim, É desproporcional né? o tamanho da pata, por exemplo, para o tamanho da asa do bicho. Exatamente. Então, e aí uma coisa interessante se falar é que a fêmea, assim como a maior parte das águias e das corujas, né, das aves de rapina, e tem outros grupos também, a fêmea é maior do que o macho. Tá? Hoje tem uma hipótese, até um artigo aí publicado pelo grupo, né, que isso tem a ver com proteção de ninho, etc. Mas isso é outra discussão. Então, assim, é um bicho muito poderoso, que pega mamífero, sobretudo, né? Mamífero de médio e grande porte, arborícola. Tem as suas presas principais a preguiça, os primatas, e aí vem os ouriços, né? Os coelhos, etc. Dependendo, lá em Belize, por exemplo, não tem preguiça, que está na distribuição norte, mais setentrional da arpia. Lá não tem preguiça. E lá só tem 2 espécies de primata. Então lá a comida preferida dela é gambá. Gambá? Gambá. Os virginianos, né? Os virginianos. Então é o principal, mas é ok, lá não tem. Mas de uma forma geral, no Brasil, a gente tem a preguiça, a gente tem os primatas e a gente tem esses outros bichos assim. Aí, se você pegar na internet, você vai achar foto de João Marcos Rosa, ela com um tatuzão. Então ela pega também tatu, com filhote com cutia, com coati, né? São bichos terrestres. Ela pega, porque esses bichos eles fazem parte do cardápio da arpia. Né? E isso também pode ter relação em ambientes que
fragmentados, né? Ambientes que já têm ali um certo grau de perturbação, ela de alguma maneira pode se alimentar mais desses bichos, né? E tem alguns estudos em áreas muito fragmentadas, desmatadas, com animais como coati, que é generalista pra caramba, cutia, que os itens alimentares no ninho de arpia têm mais relação com eles do que com esses bichos arborícolas, mais de áreas maduras, etc. Então eu pego, né? E claro que um filhote, ele vai ter, ele talvez tenha aí na dieta alguns itens menores, né? E é bom lembrar também que a fêmea, ela tem uma amplitude de nicho menor, ou seja, ela fica mais perto do ninho que o macho. E o macho fica mais longe. O macho é menor. Sim. Então ele tem uma manobrabilidade maior de floresta. Provavelmente aí ele é quem tem um nicho mais abrangente. E ele também caça mais diversidade de espécies. E mais bichos menores. Menores assim, subadultos ou filhotes. Enquanto a fêmea, ela, 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 ela preda mais em termos de biomassa. Então, bichos adultos, né, quase adultos. É pelo tamanho, né? Que você tem uma relação aí. O que mais sobre a arpia? Vamos só conferir Aí, ali. Isso aí. Gravação desse aqui. Vamos parar a gravação. E depois, gente. Então, você falou um pouquinho do comportamento delas. E agora, a importância ecológica. Você antecipou a pergunta. Qual a importância ecológica, por exemplo, se a arpia sumir? Ou qual a importância dela na floresta? Qual a importância dela Qual a importância da arpia? Tinha uns desenhos antigamente do Tom e Jerry, eu acho, que quando o gato ia embora, os ratos faziam uma festa. É mais ou menos a mesma coisa. É uma analogia meio boba, mas é mais ou menos a mesma coisa. Era um bicho topo de cadeia, né? Ou seja, dentro de uma cascata trófica, ela está em cima, né? Então, se eu tiro a arpia, eu desorganizo todo aquele ecossistema ao qual ela está vinculado. Então, por exemplo, eu solto os mesopredadores, que são aqueles bichos de meio dessa cascata trófica. Eu não tenho mais aquele predador que tem uma função ecológica primária, que é de controlar esses mesopredadores, né? Controlar a população de presa. Eu não tenho mais. Então, de alguma maneira, essas presas, elas vão, se eu não levar em consideração outras variáveis, claro, né? Porque elas também podem ser presas ameaçadas. Inclusive a arpia, ela tem entre os seus itens alimentares preferidos uns bichos ameaçados. Que é outra história também, né? Porque né, se eu acabo diminuindo as presas ameaçadas, daqui a pouco eu também acabo diminuindo os bichos topo de cadeia, etc. Não, é outro tipo de ameaça que pode dar uma extinção local. Né? Mas se eu tiro a arpia e não tem mais ninguém para ocupar esse nicho dela, né? Eu posso estar aí desestruturando as cadeias tróficas, porque vai haver uma explosão de mesopredadores, etc., das presas de arpia, e esses bichos também eles têm um impacto na natureza. Né? Eles podem, por exemplo, desfolhar mais árvores. Né? Eles podem predar mais sementes. Eles podem dispersar sementes pequenas, podentizar o ambiente, né? Enfim, então, se a gente tira a arpia da natureza, a gente certamente vai provocar um desequilíbrio ecossistêmico, né? Da mesma forma que se eu tiro outro predador topo de cadeia, né? Tem exemplos lendários como os lobos de Yellowstone,
né? Uhum. Ou bichos que não são nem domesticados, como a anta, né? Se você tira a anta da natureza, você daqui a pouco não tem nem água para o cara que nem pensa na anta, né? E trabalha no agronegócio. E tirar a arpia, remover a arpia da natureza, rapidinho, é de fato uma coisa muito perigosa, porque ela, como tem um tempo de geração muito longo, de 18 anos, 20 anos, quase similar ao nosso, por exemplo, né? Você perde muito material genético, é um bicho que reproduz a cada 3 anos, mais ou menos, um filhote, né? Então, quando você remove um bicho que tem um tempo geracional de 18, 20 anos, que vive 40 anos na natureza e que tem um cuidado parental tão longo, né? As coisas são ainda piores do que se fosse um bicho generalista, com um tempo geracional muito curto, com muitos filhotes, etc. E como é que é a distribuição dela? Por exemplo, você falou que ela é ameaçada no É, Brasil. Qual é o principal habitat dela? então, a arpia, ela, ela tem uma distribuição ampla, né? Se você pegar no mapa a distribuição da arpia, você vai ver que ia desde o sul do México, lá, norte de Belize, até o nordeste da Argentina. Nas florestas de várzea, né, de terra firme, nas florestas tropicais, né, isso que eu quero dizer. Então, a distribuição ampla. Agora, ela está ameaçada, segundo a IUCN, ela está ameaçada, segundo o Ministério do Meio Ambiente, e regionalmente nem se fala. Né? Em todos os lugares que ela habita, que ela ocorre e ocupa, ela está ameaçada. Hoje ela está restrita à região amazônica, né? À região de ecótopos, ou seja, de transição entre biomas, e na Mata Atlântica. Ah, mas eu vi uma arpia lá no Pantanal. Ok, eu estou falando de população efetiva, que ela reproduz, né? Uma população viável, né? Historicamente existia provavelmente um fluxo maior, afinal de contas, a Amazônia e a Mata Atlântica já foi muito próximo, justaposta, etc. E tal. Ele foi, inclusive tem alguns artigos aí que trazem os corredores de área aberta, né? Os bichos que talvez pudessem se deslocar e aí transferir esse fluxo gênico, né? Entre esses dois biomas, né? Mas aí talvez percorrendo as matas ciliares, que hoje nem são respeitadas mais, as matas ciliares, etc. E não, tudo mais. Então hoje ela está, de forma geral, de forma assim, de forma estruturada, né? Na Amazônia e na Mata Atlântica. Sendo que na Mata Atlântica a questão dela é ainda mais sensível, porque esse bicho, a derrocada desse bicho tem a ver também com a perda de território. Né? A Amazônia, por mais ameaçada que esteja, né, ainda era um território grande. Na Mata Atlântica, a gente chegou aí, acho que 11, 12% da Mata Atlântica. Hoje, se ela perde território, um bicho que precisa de um território muito grande para sobreviver, é como se fosse uma onça voando. Né? Então é um território muito grande para sobreviver. Falando de população efetiva de novo, é aquela que reproduz. Né? É, então, ela está muito restrita aos últimos remanescentes florestais de grande porte, né? Ou de larga extensão. Por exemplo, o sul da Bahia e o norte do Espírito Santo, além da região de Misiones, na Argentina, é considerado um dos últimos refúgios da Mata Atlântica. Lá a gente tem uma população que ainda se reproduz, mesmo com dificuldade, ela se reproduz. Em nenhum outro lugar da Mata Atlântica até agora viu arpia, uma população estruturada, do ponto de vista demográfico e genético, né, se reproduzindo, como ali. Então, assim, e se você pega a Rebilo de Soretama, o bloco Linhares, né, Soretama Linhares, fica a Rebilo de Soretama, a Reserva Natural Vale, as duas RPMs, já é um remanescente isolado, com Sim. uma matriz, né, impermeável quase, né? E aí você pode remontar a história do Rio Doce, porque ali é a foz do Rio Doce, imagina, aquela floresta era da foz do Rio Doce
até lá no meio do Rio Doce, até no Perde. Hoje, dentro da bacia do Rio Doce, tem esse bloco Soletrão Linhares e vai ter o Parque Estadual do Rio Doce, como grandes remanescentes que tem floresta madura, heterogeneidade também na formação vegetal. O resto é fragmentinho, pequenininho, terra devastada já, né? Então, assim, ela está lá na Amazônia, no Amazonas, e está aqui na Amazônia, desculpa, está na Amazônia, né? A gente trabalha ali do ponto de vista genético também, de população bem estruturada, com 4 populações no Amazonas, né? E 2 populações da Mata Atlântica. E na Mata Atlântica, certamente, ela está mais, corre mais risco a curto prazo. E você falou que trabalha com essas 4 populações lá na Amazônia e 2 aqui. E como é essa questão do campo com arpia? Como é que você sabe, ela está se reproduzindo, ela não está, ela é um bicho que tem uma utilidade ecológica, ou é um bicho que está remanescente ali, que não sabe se vai vingar? Como é que você tem esses dados no campo? Então, o projeto, falando um pouco já dele, né? O projeto, ele nasceu em 97, 1997, com a Tânia, né? Idealizadora, fundadora e a maior bióloga do mundo, com certeza. Né? Lá no norte do país. Né? E ela foi construindo o projeto, depois com os professora do INPA, né? Depois com os seus orientandos, como o Áureo, a Helena e outras figuras que foram aparecendo no meio, Olivier, que é um grande escalador, né? O projeto foi caminhando até muito por conta já da formação do Áureo como professor, migrar para a Mata Atlântica. Então a gente aí consolida 2 frentes do projeto aqui, né? Amazônia e Mata Atlântica. Aí começa o trabalho, cara, um trabalho de observação e coleta de dados. Quando eu, lá na veterinária, entendi que eu não queria clínica, eu ainda entrava em parafuso, porque eu queria estar no campo, mas sem entender que uma captura, por exemplo, de um animal silvestre no campo, podia não ser clínica. Ele podia não ser conceituado como clínico. De fato, eu não acho que é. Eu acho que ali você coleta dados. E o campo é só uma parte de uma pergunta, né, que você quer responder. Ele é parte de um propósito. Então, eu vou para o campo, coleto dados. Eu estou falando de captura, mas pode ser coletar dados abióticos ou outros dados bióticos, etc. E tal, né? E depois eu vou, com certeza, trabalhar esses dados no laboratório, né? E por aí vai. Então, assim, imagina, se a gente pega um recorte hoje do norte do Espírito Santo, mais de 80% dos registros de arpia vem da comunidade. Aí na comunidade eu incluo observador de aves, comunidade mesmo em torno das áreas protegidas, funcionários, né? Por aí vai. Claro, aí depois o projeto entra em ação, de maneira técnica, né? Cada um com sua especialidade, e acaba intercedendo até encontrar arpia, encontrar um ninho, etc. E tal. Então, muito do trabalho, e isso eu acho que eu posso extravasar, né? Transbordar para quase todos os projetos de conservação, é que a comunidade, o território, o uso do território pela comunidade, ele é um dos pilares, né? Para todo e qualquer resultado positivo dentro de projetos de conservação. Sim. Né? Então, assim, a gente começa a ter resultados quando a gente começa a ter relatos, e esses relatos levam ao especialista, o especialista vai no campo, observa, né? Registra e levanta hipóteses. Né? E aí essas hipóteses são testadas, elas são alimentadas, né? E isso eu estou falando de um ponto de vista multidisciplinar, né? Não uma pessoa só, nunca, né? Do ponto de vista multidisciplinar. E aí você vai acumulando e vai entendendo como esses bichos, literatura, né? Como esses bichos estão naquele recorte.
ali, como eles hoje têm ferramentas para saber como eles estavam no passado, tem ferramentas para saber como eles vão estar no futuro, né? De uma projeção, aí, de um modelo, etc. E aí, com as observações, você vai entender como esses bichos estão lá. E aí você consegue entender, né, através de todo esse amálgama que eu falei, como ele está, qual é a saúde dele, né, do ponto de vista reprodutivo e por aí vai. Então a gente tem lugar hoje que a arpia ela reproduz e recruta o filhote consegue dispersar, etc. E tem lugar que a gente monitora que tem menos de 20% de sucesso reprodutivo, que a gente ainda busca responder. Tem muitas hipóteses. Por que esse bicho está reproduzindo? Será que aquele bloco já a capacidade de suporte já foi superada, ou seja, já tem mais bicho do que área, né? Ou será que eles estão sofrendo com uma questão histórica de alguma ação, né, promovida pelo ser humano? Ou será que tem a ver com questão também de mudança climática? Ou, enfim, essa matriz? Não sei, são hipóteses que a pesquisa busca responder. Então, ok. Aí a gente fazer a próxima pergunta. Me passa uma fala daquela ali. Vou colocar aqui nas costas que não ficar pra frente aqui. Tá queimando as costas. Ainda bem que depois eu vou editar mesmo. Aí corta essas partes. Então, beleza. E como que é essa dificuldade de localizar a arpia? Isso aí é uma questão, de vez em quando a gente vai em lugares buscar e ainda, e as pessoas perguntam de forma recorrente, né? Eu nunca vi arpia. Perguntam não, elas falam assim, não, nunca vi arpia. Porque se ela tivesse por aqui, eu teria visto. Já que você está falando que ela tem 2 metros de pé de distância. Mas isso é assim, isso é um meio comum. Porque mesmo que ela seja grande, ela é um bicho muito discreto. Florestal, muito discreto. Pensa, ela não plana como um urubu, outras águias, etc. E tal, né? Ela voa muito próximo do dossel e voos que não são muito longos, né? Isso é uma forma de forragear também, de patrulhar o território, etc. Então ver uma arpia não é qualquer terça-feira que você vai para um lugar e vai ver uma arpia. E que vai ser certamente uma floresta madura, uma coisa assim. Tudo mais. Ou pelo menos numa área de secundária já, em avançar estágio de regeneração, tudo mais. Né? Mas assim, dentro de um território dela vai ser uma região de floresta clímax. Né? Então, assim, não é fácil encontrar uma arpia, né? Mas há quem encontre ocasionalmente. Quem está mais próximo de uma floresta, com certeza, se ele usa mais essa floresta, estatisticamente ele está mais propenso a encontrar uma arpia aí de maneira ocasional, né? Para a gente que é técnico, né? Para a gente que é pesquisador, esse talvez seja o start maior. Por exemplo, um filhote, ele está sempre perto do ninho. Até ele dispersar, ele vai estar num raio próximo do ninho, porque existe uma dependência do ninho ainda, né? Então, se você consegue registrar um filhote, você sabe que o ninho está ali. Se o filhote for quanto mais novo o filhote depois que ele já saiu do ninho, mais próximo ainda ele está do ninho, porque ele depende muito ainda, né? Então, se você encontra um filhote muito novo, fora do ninho, o ninho está próximo. Se você encontra um filhote, você sabe que o ninho está mais próximo. Então, isso é uma maneira mais fácil, por exemplo, de você encontrar um ninho, né? E existem técnicas, né, de tentar, assim, tentar encontrar indivíduos também. Hoje tem muitas ferramentas, né? Tem relação com gravação, tem relação com sobrevoo de drone, as próprias áreas mesmo
em potencial, os relatos, e por aí vai. É assim que a gente, né? Acaba encontrando. É. Você falou um pouquinho do filhote e como que é essa questão da reprodução delas. Você falou que é um bicho que reproduz de 3 em 3 anos, pode ser de 3 em 3 anos, um filhote só. Como é que é essa parte de gestação? Como é que é a parte da reprodução da arpia? Desde a incubação, cuidados parentais, crescimento do filhote, como que é essa questão toda? Então, olha para você ver, coisa importante também, quando você não pensa só nem na população, né? A arpia, assim como outras águias, algumas que a gente trabalha também, que são os espisetos, morfos, ela tem fidelidade de ninho. Ou seja, ela vai fazer postura naquela árvore, naquele ninho, todas as vezes. Pode ter que ela passe todo o período reprodutivo da vida naquela árvore. Ela pode mudar. A gente tem diversos exemplos, né, de ninhos alternativos, né? Por qual motivo ela busca um ninho alternativo também tem algumas hipóteses. Não, tem algumas hipóteses porque ela faz isso, né? Desde questões assim, a árvore morreu, ou o ambiente está muito perturbado. Aí tem várias hipóteses. Mas eu particularmente acho que é um gasto energético, né? E alguma coisa provocou essa mudança. Então, assim, vou partir do princípio que ela vai usar aquele ninho a vida inteira. Então, a cada 3 anos, 2 anos e pouco, isso também depende. Cada 3 anos é um número mágico, mas pode ser um pouco antes, né? Se o filhote não é recrutado, ou seja, se ele não sobrevive e dispersa, etc., é bem possível que ela antecipe a postura, né? Agora, se ele é recrutado, não vale a pena para ela reconstruir um ninho, ter um outro filhote enquanto ela está alimentando o primeiro filhote, né? Isso é uma hipótese, né? Mas existem observações, principalmente na região de Carajás, que o macho continua alimentando o filhote do ciclo anterior, enquanto a fêmea já está com outro filhote ali. Aquele filhote do ciclo anterior ainda é um pouco dependente, claro que diferente, né? Ele vai seguir o macho, etc. Mas isso também é uma hipótese que talvez a instalação de transmissores, como a gente tem feito há muito tempo, responda essa questão. Tá? Então, assim, 3 anos é um bicho que vai fazer o seu ninho em árvore emergente, ou seja, a árvore maior do que o dossel, e isso é até importante para ela caçar, né, de cima para baixo. Sempre ela vai fazer em árvores muito grandes, com forquilhas bem estruturadas, por quê? Porque são os ninhos de mais de 2 metros. Um bicho de 5, 6, 7 quilos em cima. Então ele tem que ser muito forte. Então as forquilhas elas têm que ser adequadas, né? E poderosas. E tem que ter saída e entrada para aquela árvore. O bicho chegar sem bater, sem ter que passar por um galho, tem que ter boa saída e certamente e naturalmente boa entrada. Então, assim, quem escolhe o ninho também, a árvore, isso ainda é um mistério, tá? Mas essa árvore é escolhida. Depois que ela é escolhida, o ninho é construído. Pode demorar 5 meses, 4 meses, imagina. Os galhos enormes, depois galho verde, etc. Câmara incubatória e tudo mais. Aí faz aquele ninho monstruoso e começa a corte ali, né? E depois do acasalamento, quando a fêmea faz a postura, geralmente são 56 dias, 55 dias de postura, né? A maior parte do tempo, ela fica em cima do ovo, mas existe ali uma troca, de vez em quando ela estica as canelinhas, não sei o quê. Mas essa parte, ela fica no ninho e o macho é quem traz a comida. Depois que o filhote eclode, por mais ou menos 2 meses, ela continua no ninho e é o macho quem traz a comida. A partir disso, mais ou menos, esse é um número mágico, né? Ela já começa a sair do ninho, o filhote já fica sozinho e vai ficando cada vez mais sozinho. Aí eles vêm uma vez no dia, por exemplo, depois vai se passando um pouco mais, conforme o filhote for ganhando mais segurança, mais peso, ele começa a treinar voo, começa a já pular para os galhos, depois começa a pular para as árvores, aí vai diminuindo essa dependência, né? Mas depois que a fêmea sai de cima, depois dos 2 meses que a fêmea sai do ninho, eles vêm só para trazer comida. Sempre só para trazer comida. E
como que é essa busca pelo registro de ninhos ativos? Por exemplo, qual a importância de descobrir um ninho ativo numa região? Uhum. Não, eu acho assim, eu acho que o ninho hoje, ontem eu até estava lendo um estudo muito interessante que eu li de de um ciptrídeo na Austrália, que a unidade amostral é um ninho. E o ninho, ele é um indicador de qualidade de água, esse estudo. Então, assim, eles perceberam que perto do ninho existe mais diversidade de aves do que em áreas de controle, ou seja, sem ninho. E que em áreas de controle, ou seja, sem ninho, tem mais aves generalistas, mais cleptoparasitismo, etc. E tal. Algumas doenças estão associadas, tudo mais. Então, quando, quando a gente vai buscar os ninhos de arpia, esqueci a pergunta. Qual a importância de buscar o registro dos ativos? Então, assim, Só para entender, a gente está gravando aqui, são meia-noite, não, 1 hora e pouco da manhã. São 1 hora e pouco da manhã, 10 e pouco no horário de Brasil. Tipo assim, tá tarde, tá cansada. Então, assim, qual que é a importância de achar um cara ativo? É, é saber, assim, que os bichos estão ali ainda. Estão reproduzindo ali ainda, existe ali ainda, né? A gente, por exemplo, faz um trabalho no Parque Estadual do Doce há 2 anos e meio. E até agora a gente não achou nenhum. Tipo, se existe um ninho, existe um casal reprodutor, né? Se a gente está falando de um bicho que é super ameaçado, um bicho que tem assim, ele é raro por natureza, tem uma densidade baixa, né? E tem o seu território, as suas presas, algumas também ameaçadas, encontrar um ninho representa assim, uma oportunidade uma oportunidade estratégica, né? Para transformar isso, por exemplo, num instrumento de tomada de decisão. Porque aí aquela arpia, ela é um indicador de qualidade de água. Então tem um ninho ali. Então é um bicho que está reproduzindo. Então é um bicho que está dentro de uma população efetiva, é um bicho que precisa de uma floresta madura, é um bicho que precisa de grandes áreas, é um bicho que precisa de presas enormes, é um bicho então que precisa de uma significativa parcela, precisa de recursos, né? E aí você descobre que tem aquele ninho livre. Então, então você precisa, agora você tem, agora na verdade encontrar o ninho de arpia eu acho que é o primeiro passo, né, para começar a pensar como manter esses animais ali reproduzindo, etc. E tal. Então, cara, encontrar um ninho estou pensando, quando a gente encontrou os ninhos, eu participei de alguns encontros inéditos, né, de ninho de arpia, isso muda um cenário. Isso muda o cenário para a gestão de um parque, de uma área protegida. Isso muda o cenário para o bicho. Isso muda o cenário para a questão do engajamento da comunidade, sabe? Encontrar um ninho é é a melhor solução para salvar aqui hoje. Você falou de telemetria, de posicionar coisa, de monitoramento. Como é feito o monitoramento dos ninhos durante o período reprodutivo? Por exemplo, você ir com a equipe lá, ver o ninho, já é um estresse para o animal. Uhum.
Como é que é feito esse monitoramento da melhor forma? Então, Hoje? a gente não vai, né? A gente monitora os ninhos encontrados com câmeras de dossel. E essas câmeras, quando a gente encontra o ninho, encontrou o ninho, ótimo, mas o trabalho começou agora, né? Então, se a gente encontra um ninho que ele está inativo, ou se a gente encontra um ninho que não há evidências de uma atividade reprodutiva, a equipe vai instalar uma câmera de dossel. E essa câmera vai ficar lá em cima, monitorando a atividade no ninho por tempo determinado, porque ou vai ser, né, a tecnologia que a gente usa tem placa solar, etc. E tal, então a gente consegue monitorar sem precisar visitar aquele ninho, aquela árvore, né, com tanta frequência. Mas as visitas precisam acontecer, trocar cartão, trocar pilha, etc. E tal, né, fazer manutenção do sistema, etc. E tal. Mas essa estrutura, ela é sempre instalada em época que não há atividade. Ou seja, quando houver atividade, ela já está lá. É um sistema que certamente não incomoda a arpia, porque se incomodasse, ela não deixaria Está lá. A gente já teve alguns eventos de Arpia se incomodar, ela vai violência. E ela tira mesmo. Tira mesmo. Vai lá e tira mesmo. Sabe? Então não incomoda. Então aquele sistema vai ficar lá, aquela câmera trap, vigiando e coletando dados por todo o período reprodutivo. E depois, na hora adequada, né? Na hora que a gente percebe que é mais adequado, a gente faz aquele recolhimento. E aí monta um banco de dados, né? Que a curto, médio e longo prazo vai dar aí, vai tentar, né, ajudar a responder as perguntas. A gente falou da parte da conservação da arpia. Agora, na parte das ameaças da espécie. O que você pode citar aí como as principais ameaças a essa espécie? Por exemplo, a gente sabe desmatamento, perda de habitat, fragmentação, conflito com humanos, mas como é que seria, tipo, na sua opinião, como pesquisador e vivendo isso, qual seria, tipo assim, uma das as principais ameaças a esse animal? Então, não tem como muito fugir disso. Eu acho que é isso aí, né? Mas, por exemplo, fragmentação, desmatamento, isso é uma coisa, isso é assim, a biodiversidade sofre, né? Com isso, né? Tem muito efeito negativo sobre isso. Agora você pode remontar a história da arpia à história da ocupação das Américas, se a gente quiser levar lá atrás, né? Há aí uns indicativos de que a população de arpia começou o seu declínio mesmo quando a gente começou a ocupar as Américas, né? Existem aí umas correlações, ocupação versus, né, perda populacional, que talvez indiquem isso, né? Mas agora, se a gente vier agora na pós-modernidade e tudo mais, não tem como fugir da fragmentação, desmatamento. É um bicho que precisa de área grande, é um bicho que precisa de floresta madura. Então, se você pega um ambiente que é frequentemente fragmentado, desmatado, ou seja, uma matriz horrorosa que vai ter para ele frequentar, desconectado, tá? Então, acho que dentro disso que você falou, mas não trouxe claramente, acho que pode ser a falta de conectividade uma das grandes ameaças. Porque é um bicho que vai ficar isolado num fragmento, e isso pode ter efeito sobre a reprodução, né? E vai ter efeito a longo prazo, certamente, sobre a assinatura genética, né? Sim. E aí o bicho não consegue sair, porque não tem para onde sair, porque ele vai parar para descansar, alguém vai dar um tiro, né? E aí a gente está falando de uma perda populacional, né? Somado acho que essas ameaças de fragmentação e desmatamento, né? Fora que o desmatamento e a fragmentação também vai começar a ter um efeito nas presas.
né? Então, assim, você recurso. Aí a árvore, fazer corte seletivo de árvore, ok, para por conta do carbono, né? Fazer uma restauração, né? Com corte seletivo, etc. Tal, por causa do carbono. Mas assim, a arpia depende de árvores muito grandes, né? Porque eu falei isso do carbono, porque tem muita gente que defende um corte seletivo, porque uma árvore madura, já velha, ela não sequestra mais carbono. Ela tem o carbono armazenado, então ela não sequestra, etc. Mas tem uma biodiversidade, né? Tem uma Que diversidade de espécies que necessita dela. depende se a arpia é uma delas. Então, corte seletivo, fragmentação, desmatamento, rede de média tensão e alta tensão também, tá? Para outras áreas que a gente trabalha, como o gavião de penacho, a gente já tem aí estudos importantes dizendo como as redes de alta tensão, né, esses bichos, eles já planam, patrulham, se deslocam muito, né, tudo mais, descansar e acabam morrendo. Né, cara? Aí caça, né, tem caça por subsistência, tem até artigo sobre isso, caça por subsistência de arpia, caça por retaliação, porque vai pegar minha criança, vai pegar o meu porquinho, vai pegar não sei o quê. Mas isso é difícil, né? Criança, não, né? E bicho de criação são poucos os casos Os casos, comprovados, quer dizer. né? Comprovados são poucos os casos. Então tem todas essas ameaças aí que hoje, doença, né? Essas ameaças aí que estão. Mais correlacionadas. Mas eu acho que hoje a fragmentação, o desmatamento, hoje São não, os né? principais. E falta de conectividade ainda são ameaças, né, importantes. Show. Vamos então ao próximo tópico. Só retomamos então aqui. Chegando nas retas finais já. Sobre agora, a gente falou um pouco do seu trabalho com o projeto e falou um pouquinho também do projeto, mas para quem está assistindo a gente hoje, tipo assim, o que é o projeto Arpia? Qual o objetivo e as ações principais do projeto Arpia? O projeto Arpia é o melhor projeto do mundo. De conservação, o melhor projeto do mundo. Não, então, assim, o projeto Arpia, eu falei um pouco antes, ele nasceu lá em 97 na Amazônia, depois da consolidação, né, e inserção de outras figuras importantes, acabou estendendo a sua ação para a Mata Atlântica e Brasil. No Brasil nada, distribuição total, né, distribuição total. A gente tem parceiro em outros países, né, tem gente no CEA, tem gente... E aí tem gente desde o norte do Amazonas até o Rio Grande do Sul, com o Dante, né? Então é uma equipe grande, Bem né? grande. E dividida entre técnicos, pesquisadores, graduandos, pós-graduandos, professores, etc. E tal, né? Então, assim, o projeto Arpia vai fazer 30 anos em 2027 de atuação. Com certeza é o maior projeto de conservação da arpia do mundo. E o objetivo principal assim dele e as ações principais do projeto? É um projeto. Seriam a parte da pesquisa, É um projeto de pesquisa. Educação ambiental, faz reabilitação, reprodução, como é que é? É um projeto de pesquisa e que tenta com propósito, né? Então ele vai nascer com a observação e coleta de dados e da tentativa, de forma a tentar responder o que esse tempo investido, né, esse tempo investido tem a dizer. Então, assim, o ponto forte do projeto Arpia é a própria pesquisa, né? Para além da pesquisa, é também a formação de novos pesquisadores.
né? Então, construir um pensamento em um estudante, um pensamento científico, né, metodológico, em um estudante de graduação, pós-graduação, também é um dos grandes objetivos. Eu acho que talvez seja o maior e mais nobre objetivo do projeto, é essa formação. Porque isso amplifica, né? Amplifica. E dissemina, capilariza, e etc. E tal. Agora, a pesquisa, ela é uma pesquisa estricto sensu, ou seja, uma pesquisa que tenta transformar os dados em informação ecológica, e aí a gente coloca dentro da ecologia, vai colocar ecologia de paisagem, né? Ecologia de população, comunidade de alguma maneira, né? Ecologia aplicada, enfim, genética, né? Agora com as meninas da veterinária, saúde, ao mesmo tempo que o projeto também tem um braço bem grande na extensão, com a educação ambiental, no ensino com a educação ambiental, seja nas escolas, seja nas comunidades, né? A gente faz um trabalho. Quando a gente chega para trabalhar numa unidade de conservação pela primeira vez, nunca é somente pensando na busca pelo bicho, né? É primeiro conversando com personagens, aí a gestão de um território, quem usa aquele território, né? Se houver por exemplo, uma dupla afetação, como é comum nos parques do sul da Bahia, com o pessoal, com o povo pataxó, é, uma conversa franca com eles, uma aproximação. Então tem um braço, muito forte. Além de lições de expressão, né? Então, vamos agora para como que é a visão do Paulo sobre o valor da espécie como indicador de saúde florestal, sobre os desafios atuais e também os futuros da conservação desse animal que você vê, e seria um chamado aí para essa geração, para a galera que está assistindo a gente, tipo assim, sobre essa parte da conservação da espécie. Cara, eu acho assim, eu acho a arpia, ela é resiliente, sabe? Tem um trecho do documentário de João Marcos Foz com a Tânia, que ela fala, a Tânia, né? Fala muito sobre a insistência e o sucesso. Então eu acho que a arpia, ela é resiliente. E eu acho que também ela precisa de ajuda, né? Ser resiliente hoje, eu acho que já não basta mais. Talvez 50 anos, 60, 70 anos atrás, ser resiliente era uma alternativa. Acho que hoje ela, acho que hoje ela precisa de ajuda. E eu acho que isso passa por essa última questão aí, que é da sociedade. O que eu vejo, Igor, é que a própria conservação hoje, ela tem que ter uma base comunitária, sabe? Eu acho que é uma conservação que pode ser mais baseada num território do que talvez num grupo animal. Eu não estou dizendo que não pode ser num grupo animal, numa espécie, etc. Por exemplo, um plano de ação nacional, né? Mas um plano de ação territorial que dialogue com o território, eu acho que ele é mais justo, porque ele integra quem usa aquele território, sabe? E eu penso que isso é mais do que necessário hoje em dia. Eu acho que incluir a sociedade é necessário. Mostrar à sociedade que ela pode fazer alguma coisa é necessário. Conhecer para preservar é necessário. Só que eu acho que mais que conhecer, as pessoas elas precisam ter intimidade com a natureza, senão elas não vão preservar. Sim. Sabe? Senão, plenamente. elas têm que ter uma intimidade com ela. Elas têm que entender que aquilo ali que aquilo ali por si só já vale a pena, né? Isso, e ela só vai saber disso ter intimidade, cara. Se a pessoa não tiver intimidade com o território, e é uma das grandes questões que eu levanto pra gente branco mesmo, assim, sabe? É talvez esse distanciamento ancestral que a gente teve,
Porque hoje a gente mora em apartamento, em grandes centros, então a gente não tem a questão do pertencimento com o território, sabe? E isso, para a gente que está dentro da área, pode ser quebrado, porque vai muito para campo, você tem um movimento que te leva a lutar por alguma coisa. Agora, quem não está dentro dessa área, é muito difícil entender que o território é importante, Sim. que aquele território é importante. Então, assim, as pessoas precisam criar intimidade. Agora, qual é o mecanismo para que isso seja feito? Eu não sei, de fato, qual é o mecanismo, sabe? Aí pode ser questões de fluxo prático, é, 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 como propagandas melhores das áreas protegidas para visitação, talvez algumas alterações e zoneamentos para ter mais visitação, ou uma repaginada no uso público para ter mais visitação, né? E aí as pessoas vão, talvez, tendo mais vontade de conhecer a natureza de fato, de criar uma relação de pertencimento, etc. Porque se isso não acontecer, cara, destruir é muito mais fácil. Sim. Tem uma unidade de conservação, por exemplo, da qual eu não posso ir para pescar, ou não posso ir para atravessar com o meu carro, eu não sei o que acontece ali dentro, né? A hora que tiver uma política voltada para a pauta ambiental, eu não vou me importar com aquilo, ou vou achar que aquela unidade é um estorvo, é um problema, que é melhor é para asfaltar ali mesmo, porque daqui eu chego ali mais rápido se não tiver aquele monte de mato no meio do caminho, sabe? Então eu penso que passa por uma política pública importante. E a sociedade tem que entender, porque eu já entendi, que não tem planeta B. Não tem, não vai ter planeta B para mim, não vai ter planeta B para você. O Dom tem 6 anos, não vai ter planeta B. Quem está nascendo agora, de madrugada aqui na Escócia, não vai ter planeta B para ele também. Então ele tem que entender Que faz parte desse planeta também. Mesmo, sabe? E os territórios, eles são um puta de um remédio, cara. Tem um puta de um remédio, cara. Eles são. Você pega no quadrilátero ferrífero mesmo, lá no Parque Estadual do Doce, eu tenho certeza que se você fizesse um trabalho a longo prazo com a saúde hematológica das pessoas que vivem dentro do PERD há muito tempo e as que vivem dentro das cidades perto da indústria, ou as que vivem atrás do PERD, digamos assim, eu tenho certeza que a gente teria parâmetros diferentes de saúde hematológica populacional. Tenho certeza. Tenho certeza, porque ele é uma grande barreira, né? A biodiversidade já se mostrou ser um grande diluidor de doenças, né? Enfraquecedor de doenças, escudo de doenças, né? Então, assim, a biodiversidade é de onde a gente tira remédio, a biodiversidade é de onde a gente tira água, né? De onde o ar é mais limpo, enfim, os serviços ecossistêmicos, né? Então a minha questão maior talvez seja até com o tipo de conservação, né? Eu acho que ela hoje precisa dessa inserção mesmo da comunidade, da sociedade. A gente pode ver isso, por exemplo, com a ciência cidadã, hoje em dia, não tem, na minha opinião, não tem como pensar em conservação mais sem pensar no cientista cidadão como coletor de dados, né? Mesmo que haja vieses, como o volume é tão grande, eles acabam sendo quebrados. E as pessoas, elas contribuem, né? Eu acho que são mais pessoas e pessoas talvez com a mesma intenção, né? Então, assim, para mim a sociedade ela tem que estar tem que estar incluída num grande plano de manejo territorial. Um grande plano de manejo territorial. Legal. Para a gente concluir, então, qual que seria, tipo, um recado que você daria, por exemplo, para alguém que quer entrar nessa área da veterinária, biologia, oceanografia, para essa área
de contato com a natureza, com o campo ou com a biodiversidade, e também um recado que você daria para quem não tem a mínima ideia do que você está falando, para a tiazinha do balcão. Qual que seria o recado que você daria para ela, de Paulo, do Projeto Arpia, e também com Paulo, pessoa, para essa pessoa? Então, para as pessoas que não sabem o que a gente está falando, do ponto de vista de não saber mesmo, né? Para as pessoas más. Agora, para as pessoas que não sabem, porque elas nunca tiveram contato, eu acho assim, que a gente, por exemplo, a gente cuida delas. Teve uma mãe de uma amiga do Dom que perguntou o que o pesquisador faz. Se o pesquisador veste um jalequinho, cabelo não sei o que, tudo mais. E aí eu falei para ela que o pesquisador cuida da filha dela, da saúde da filha dela. Porque eu pesquiso arpia, e a gente falou tudo de cadeia trófica, de doença, de ameaça, se a gente desmonta isso, em algum momento a filha dela vai sofrer com as consequências. Algum efeito, vídeo Covid. Então, se em algum momento o cara pode ser rico, pobre, miserável, preto, branco, etc. E tal. Alguns, claro, vão sofrer mais adiante. Mas eles não vão se livrar disso. Então, assim, então essas pessoas, eu gostaria que elas soubessem que a gente, como agente, na verdade, luta por uma saúde coletiva, né? Nosso trabalho, ele é tão importante quanto o trabalho de um político. Na realidade, assim, a política, ela devia também ser mudada, modernizada, dentro das pautas de educação, saúde, moradia, zeladoria, também devia se levar a sério a pauta ambiental. Porque a pauta ambiental também é educação, também é saúde. Porque se a gente tiver um mundo deserto, sem natureza, a gente vai ter um mundo sem saúde, sem educação, sem zeladoria, né? Então, assim, que essas pessoas elas valorizem, né? Valorizem. Eu acho que essas pessoas, assim, elas no final das contas, elas nem são, elas só precisam entender ou precisam pertencer, precisam interagir, Conhecer. sabe? Agora as pessoas que têm um sonho de trabalhar com a conservação, com a natureza, com as ciências da vida, as ciências da natureza, precisam, não vou falar, precisa correr atrás, precisa estudar, não sei o quê, porque isso é muito, muito questionável, né? Afinal de contas, uma pessoa com uma vida boa, estável, né? Ela Precisa só precisa só estudar, né? Enquanto outras pessoas não. Mas eu acho que, que, que é uma pessoa que deseja entrar nessa empreitada da conservação. Primeiro, ela tem que saber que ela vai fazer aquilo. Primeiro, ela tem que entender por qual motivo ela está fazendo aquilo. Eu tive uma conversa muito legal com a Rafaela. Rafaela é botânica e agente ambiental lá no Parque Nacional de Descobrimento, ou Maturembá. A gente foi no Prado um dia conversar, eu, o Áureo, o Marcelo, um aluno de graduação, e ela, lá no Prado. E ela falou assim, entre muitas questões que a gente estava conversando, de fiscalização dos povos originários de lá, da conservação, ela disse assim, afinal de contas, a gente está nessa luta, ou a gente está nesse meio, por quê? Para responder pergunta da sua pesquisa, para responder
a financiadores para justificar o meu carro, alguma coisa. Você não está nisso por conta disso, cara. Você está nisso porque você é apaixonado por isso. Então, assim, então você é apaixonado. Porque na conservação você não vai enriquecer, na conservação você vai criar problema, na conservação você vai ficar indignado, na conservação você vai dormir mal, você vai comer mal, você vai talvez reduzir o seu tempo em atividades sociais, você vai, é, você vai ter que fazer escolhas, algumas dramáticas, sabe? Então você está naquilo porque você é apaixonado. Então eu acho que a pessoa tem que fazer essa reflexão. Pode ser que ela não saiba disso no começo, mas em algum momento ela vai, ela vai ter um insight, né? E, e decidir. Um insight apaixonado e decidir por aquilo. Aí ela avança. Aí o resto eu acho que o resto eu acho que é um livro, sabe? Se você sai para morar 2 anos na Europa, feito maluco, você vai encontrar uma forma de estudar tudo, ou que você tem mais interesse, em todo lugar que você passar, sabe? Você vai começar a entender que olhar para o céu para tentar buscar um rapinante ameaçado também é conversar com o cara, com o vizinho, o cara sentar para tomar um café com ele. É importante. Talvez seja mais importante sentar para tomar um café com ele e passar ali horas sem achar que está perdendo seu tempo do que de fato ver um bicho, sabe? Então é, você vai entendendo que a paixão é tão grande que você Você dá o sangue para aquilo dar certo. exato, você não tem mais uma distinção, assim, Sim. sabe? Então acho que o meu recado para quem entra é apaixonar-se. Isso aí. Tem uma frase que é por isso que tem no slogan do conhecer para preservar, que é uma frase que eu escutei, eu não lembro se foi uma palestra ou se foi algum livro. Eu lembro que a frase era: as pessoas que não amam não protegem. Então, se você quer que alguém proteja aquilo que você ama, você precisa explicar o porquê você ama aquilo. É isso. Então, é aquele negócio: se a pessoa não conhece, ela não preserva. Então, É, para ela poder preservar, ela precisa conhecer. E é, aí vem o título é, do projeto, que é Conhecer para Preservar. é. Porque se você não conhece, você não sabe aquilo, você não faz parte, como você disse, daquilo, para você pouco se Não importa importa. se a manga é verde ou se é E laranja. às vezes nem é má intenção. Como eu falei, para os mal intencionados, eu já dei o recado. Já tem um recado ali. Um outro exemplo, eu encontrei 2 amigos meus, Marcelo e Ricardo, depois de 20 anos, quase 20 anos, lá em Porto Seguro, numa ação de educação, numa ação no Aves, no Festival de Aves, em Porto Seguro, que a gente vai todo ano. E eles têm um ponto de, uma perspectiva política, aí eu estou falando de política partidária, não, estou falando de política lato sensu, assim. Eles têm, e eu sei que é diferente da minha. Eu sei que é diferente da minha. Né? Mas eu entendo, porque eles foram criados dessa maneira, família, depois alguns amigos, etc. E tal, né? E nessa oportunidade eu os revi, foi muito bacana. E aí eu falei, vamos lá conhecer um pouco do projeto, que a gente estava lá no Centro Histórico, etc. E tal. E eles foram lá, eu apresentei o próprio Auro, apresentei lá as ações do projeto, a Noah estava com a gente, Tasso, o Dom, todo mundo estava uma atmosfera meio família, assim, que a gente faz todo ano, mostrei o tipo de pesquisa que a gente faz, o que estava sendo publicado, etc. E, tal. E eles, que não tem nada a ver com isso, né, me disseram depois, na verdade o Ricardo me disse depois, falou assim, cara, eu não fazia a menor ideia que cuidar da arpia era cuidar de mim, sabe? Era cuidar da minha mãe, que está lá em Patos de Minas, num apartamento, etc. E tal. Então, assim, o cara não sabe, cara.
O cara não sabe. Isso eu estou falando, isso eu estou trazendo um contexto, que ainda é um contexto muito assim, muito classe média. É o cara só que não sabe, tá lá. Agora, se você for problematizando, for trazendo isso para questões mais sensíveis, um cara que está passando, que a vida inteira passa um aperto na vida, aquela vida que eu falo assim, de miséria mesmo, né? Como é que você toca nesse cara? Como é que você vai numa comunidade hoje e fala que ela precisa salvar a natureza, né? Se o cara tá pegando lixo, se o cara não come, se o cara Sim. bebe, etc. Tal. Então, assim, então não é um trabalho fácil, né? Mas porém, eu ainda tento acreditar que é um trabalho que precisa ser feito de alguma forma. Não, claro. As pessoas têm que ter mecanismos para chegar nesse cara de uma comunidade, para chegar no cara de uma classe média, para chegar num cara do agronegócio, que não, um cara do agronegócio predatório, né? É, e tentar antecipar um futuro trágico, né? São assim, ideias para adiar o fim do mundo. Né? É, e eu acredito ainda no coletivo. Se você me respondesse, na verdade, como eu falei do Planeta Meio, eu acho que não tem, mas embora eu seja bem realista com o futuro, né, eu não acho que ele vai melhorar ao ponto de eu vê-lo melhorar. Mesmo assim, eu ainda acredito que o coletivo, uma Pode mudança fazer pra melhorar. coletiva, ele pode. Eu acho que as gerações de hoje elas são mais conscientes que as gerações antigas, né? Eu acho que a gente tem tecnologia para melhorar, embora as tecnologias sejam tão potentes e remotas que você hoje pode apertar um botão e destruir tudo, sem ter nenhum tipo de olho no olho, que é o que geralmente desestimula a pessoa a fazer o mal, o olho no olho. Hoje em dia eu posso fazer da minha casa o mal apertando um botão. Então, assim, mesmo que haja tecnologia ruim, mesmo que haja mais emissões, mesmo que as mudanças climáticas estejam se Batendo na manifestando, porta. etc. E tal, eu acho que o coletivo, né, É o que faz diferença. ele pode ainda dar uma sobrevida Nessas para questões. a espécie. Porque o planeta ele vai se adaptar. É. Ele vai ficar aí por mais uns bons milhões de anos, né? Agora, para a Agora, se a gente espécie, vai pode estar ser. aqui ou não, já é outro documentário. É, Então, acho que foi bom a conversa aí, foi quase 2 horas aí de conversa. de Quero ver se eu madrugada, de em divulgo, madrugada. Agora são, deixa eu até olhar aqui. para Agora acordar daqui são, a pouco já para nossa, viajar. nem fala. São 2h30 da manhã aqui. A gente finalizando então aí as entrevistas. Caraca, a gente começou meia-noite, velho. 2 horas e pouco de conversa aí, de algumas coisas picotadas, mas deu certo. Depois de muitos meses tentando fazer esse negócio Não é, acontecer. Eu acho rapaz. que não tinha nada melhor, tá? A gente tá chique e tá na Escócia. Só faltou um chazinho aqui, Faltou o chá. né? Presencial, né? Não é uma coisa, né, virtual, então é uma coisa que. Foi um bate-papo mesmo É, aqui. Tipo assim, mano, agora que eu vi que não tá pegando em mim direito. Foi um bate-papo. é, Tipo, eu tava sentindo falta de trocar essas ideias contigo. Tem muita gente que eu sinto falta de trocar ideia assim nessa parte, porque quando eu saí do Brasil e vim pra cá, eu fui conversar contigo, fui conversar com mais uns 4, 5 cabeças ali, que tipo, são as pessoas que eu mais admirava assim na veterinária, que eu falava, cara, preciso pedir a bênção desse cara pra poder partir, pra ver se é isso mesmo que eu tô fazendo, tá no caminho certo. E aí, tipo assim, foi aquilo que você falou. Lá naquela conversa lá, que isso ia me mudar. E realmente, eu saí do, do Brasil, eu era time reabilitação. Era o time clínicazinha, mão no bicho, educação ambiental. Vindo pra cá e rodando, tipo, por exemplo, um assunto que eu ficava, pô, caça.
Pô, os caras caçam ainda hoje em dia, pô, século XXI aí. E aí eu fui visitar as vilazinhas, É, onde, tipo assim, era caça por subsistência. ué. Onde eu comi carne de caça, porque o cara falou assim, falou, ó, é o melhor que eu tenho pra te oferecer. Conseguimos pegar hoje. Então, tipo assim, era aquilo que o cara tinha pra alimentar a família. Aí era tipo 3, 4, tipo uns perdizinhos que os caras caçavam no mato, jacaré, peixe e qualquer tipo de peixe. Pegou na rede, tem como comer, botar no fogo e fazer, é esse. É. E aí você começa a abrir a cabeça falando, cara, a galera não tem a informação. E se chegar pra um cara desse e falar assim, você não pode caçar, o cara vai falar assim, tá beleza, e eu vou comer o quê? Então, você vai resolver o meu problema? É. E aí, tipo, Não você vai. vê que a problemática é muito maior do que você É, faz. E às vezes o cara que caça, ele tem uma consciência muito maior sobre preservar a natureza do que o cara que está em casa comendo boizinho filé com é, fritas dele. E é porque o cara sabe que ele tem a época certa que ele pode caçar tal bicho, porque se ele caçar na época de produção, o cara vai ficar sem comida para depois no ano que vem. O cara sabe quando ele vai ter que pegar qual tipo de peixe, que ele sabe quando que o peixe vai estar mais abundante. O cara sabe onde ele tem que ir para pegar tal tipo de bicho. O cara sabe onde tal bicho vai estar. Chegava para esses caras e falava assim, cara, eu quero tirar foto de bicho. O cara falou assim, qual que você quer ver? Eu falava assim, eu quero ver tal. Eu falei assim, então você tem que estar lugar. Eu ficava, caraca, eu ia em tal lugar, tava lá o tá, bicho. é, Então é muito doido isso. Então, é, tipo, você vê que a parte, não é que os caras não têm o conhecimento do bicho. Eles não têm o conhecimento de como fazer aquilo corretamente. Porque muitas é, vezes o cara faz uma coisa achando que é bem e exato, tá fazendo um desastre. exato, é. E aí hoje cabe, por exemplo, ao Estado, cabe à pesquisa, né, alertar essa pessoa. Sim, Eu acho que a melhor maneira ainda não é pela repressão. sim. Eu acho que ainda não é pela repressão. Eu Mas acho que se o nunca é pela cara, se o cara repressão. ficar recorrendo num crime, se ele alimenta um comércio lucrativo, alguma coisa assim, etc e tal. Aí já é outra coisa, mas aí o cara a gente está falando de um estágio muito avançado. Sim, Mas se a gente pega a caça de subsistência, alguma coisa assim, eu acho que não pode ser. É um crime, é. Ele não está amparado por alguma lei, né? Ok, mas acho que o diálogo é sempre primeira forma a de primeira forma de atender. tiro. E esse negócio aí que você falou, de viajar, né? Eu sempre estimulo e eu te estimulei, né? Eu acho que ler e viajar são duas das melhores vias para a sua cabeça enlouquecer, no No bom bom sentido, sentido. sabe? Enlouquecer. E viajar, assim, não sei se né, parâmetros, há um processo metodológico que prova alguma coisa, pode dizer alguma coisa, mas eu tenho certeza que do ponto de vista emocional, de crescimento, todas as coisas, viajar é a melhor maneira de se conhecer, né? E conhecendo os outros. E quando você conhece contextos diferentes, e você consegue. Primeiro que você melhora muito. Sim. Você melhora muito, né? Isso já é importante. E se você ainda tem um propósito acadêmico, ou um propósito profissional, um propósito alguma coisa, você vai, você vai, você vai progredir, eu acho que de uma maneira muito maior, ou, ou mais sábia, pelo menos, do que uma pessoa que está só lendo sobre aquilo. Sim. Uma coisa é eu ler Uma coisa é a teoria, uma sobre coisa é a prática. uma coisa é eu ler sobre a vila do norte da Tailândia. Outra coisa é você ir lá e passar 2 meses, 3 meses na vila do norte da Tailândia, Sim. sabe? É, e incorporar isso onde você quiser, né, na sua vida. Então, acho que essa experiência ela tem que ser sempre ser valorizada, né? Por mais assim, claro que dá medo, claro que tem perrengue, né? Claro que deve dar vontade de ir embora, dá vontade de chorar. Eu tenho outras pessoas que preocupam, né? Tem uma pressão estúpida de que eu preciso fazer isso.
Só para finalizar então, que a bateria já está indo embora. Finalizar, agradecer, Paulinho. Muito obrigado mesmo pelo convite. Tô na Escócia porque você convidou, porque meus planos não estavam vindo para a Escócia. Eu não poderia deixar de fazer esse convite, não, né? Então foi muito legal esse tempo aí que a gente passou. Foi uns 4 dias, né? É, Que vocês isso iam aí. aí. Aí amanhã cada um vai para um Um lado. canto, E vamos que vamos continuar esse projeto aí. vamos. Queria Isso aí. agradecer quem assistiu ou não, né? Não vamos saber até sair esse documentário. Estou bem ansioso aí para esse projeto. Então é isso aí. Boa noite pra gente. E, nossa senhora, agora são quase 3 horas da manhã. Pra acordar daqui a pouco para sair. Então, valeu, gente. Obrigado aí. Um abraço e espero que vocês tenham gostado aí do papo. Valeu.